Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. Querido, nós, quando pensamos em fé, pelo menos podemos observar dois tipos de fé. A fé natural e a fé salvífica. Na fé natural, nós acreditamos que a oferta passaria de 1.000 e deu 1.222. E eu vou completar 1.500. Aleluia. Glória a Deus. Mas a fé salvífica, ou seja, a fé natural, amados, é aquela fé comum que todo mundo tem. Todo mundo possui a fé comum. É uma crença que você tem em algo ou em alguém. Sempre você acredita em alguma coisa. Mas a fé salvífica, ela é definida como a certeza do que se espera e a prova daquilo que se não vê, como diz o texto que acabamos de ler. Hebreus 11:6 diz a palavra: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Abraão estava na sua cidade, em Ur dos Caldeus, um homem rico, muitas posses, e de repente Deus o chama e lhe faz uma promessa que lhe daria uma terra que manaria leite e mel. E por fé, Abraão abandonou tudo o que tinha, a sua casa, a sua parentela, e foi acreditando apenas na promessa que Deus lhe havia feito. E hoje nós estamos aqui e louvamos a Deus porque Abraão obedeceu ao Senhor pela fé, e dele veio Isaac veio Jacó, os patriarcas, e veio Jesus, que nos possibilitou estarmos aqui nesta noite adorando a Ele e glorificando o seu santo e maravilhoso nome. E nós, amados irmãos, precisamos compreender que não podemos apenas dizer que temos fé. Precisamos colocar a nossa fé em prática, ou exercitar a nossa fé. Se você tem fé e você põe em prática, você consegue tudo aquilo que você almeja, porque você tem fé naquele que tudo pode, naquele que realiza todas as coisas. Quarta-feira última passada, eu falei aos irmãos que hoje, porque a gente tem posse, às vezes sofremos uma cefaleia, uma dor de cabeça, a gente corre na farmácia, compra um comprimido e toma, e a dor vai embora. Mas em idos passados, a igreja, ela não só tinha fé,
mas ela exercitava a fé. Era comum os crentes chegar na igreja e vir ao pastor ou ao dirigente e pedir que ele orasse porque ele estava com dor de cabeça. E o pastor orava, o dirigente orava, a circulação orava, e a pessoa era curada e dava testemunho. Isso gerava fé na igreja. Os demais alcançavam a fé e viviam por fé. Eu acho que hoje, mais do que nunca, chegou o momento de nós colocarmos a nossa fé em prática. A irmã Rita está viajando para fazer missões porque ela tem fé. Ela não veio falar comigo para pedir dinheiro para viajar. Apenas comunicou o desejo de ir fazer a obra, e Deus já colocou no meu coração, no coração da irmã Cleonice, no coração de outras irmãs, para ajudarmos. E foi a fé dela em ação que falou ao nosso coração, e nesta noite a igreja está abençoando, está exercitando a fé, juntamente com a fé que ela tem, e ela vai viajar para fazer a obra de Deus, e certamente voltará, e aqui dará o seu testemunho, e a nossa fé vai ser enriquecida cada vez mais. E até os que não contribuíram, porque não puderam, Deus vai abrir porta de trabalho, vai abrir porta de emprego, para que eles possam, em outra oportunidade, estar contribuindo, para que a irmã Rita e outros possam ir fazer a obra de Deus. Aleluia. Só por causa da fé. Agora, como eu disse, não é a fé comum, é a fé salvífica. É a fé que nós recebemos do Senhor, a fé que Deus gerou em nós, através do seu Espírito Santo e da sua palavra. E então essa fé está nos impulsionando a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estava ouvindo o pastor da APEC, e ele substituiu o pastor Gilberto Celete, aquele pastor que esteve aqui outro dia. É um homem jovem, 50 e poucos anos de idade, e ele disse assim: pastor, é impressionante como Deus trabalha, como Deus toca no coração do povo, para que a obra seja feita. Este seminário, que eles fizeram agora em Teresina, nós fomos ao presidente, e ele nos deu a estrutura de graça. Lá, sempre quando aluga para outra igreja, é 20 mil, 22 mil reais. Ele deu a estrutura de graça. Nós temos lá um apartamento da secretaria, hospedamos o pastor, e aí a irmã Cleonice com a outra irmã da APEC falaram com, eu não sei se com o Misael ou se também com o pastor Bezaliel, e então toda a equipe ficou hospedada de graça na CEADEP. Apartamento com ar-condicionado, a cozinha foi liberada para que eles fizessem toda a comida ali, por fé. E os missionários da APEC, eles não são assalariados. São igrejas como esta e como outras que mantêm, porque eles não são uma denominação. A APEC, ela trabalha como na pluralidade, todas as igrejas evangélicas. Eles trabalham para servir a igreja. E eu ouvi do pastor Gilberto e também ouvi do pastor Dalierson ontem, dizer uma coisa importante, é que muitas igrejas contribuem com
a PEC para que os missionários possam estar atuando, e muitas igrejas não querem nem ser identificadas. Aí ele disse uma coisa importante, pastor, os Estados Unidos é um país que muito abençoa as missões no mundo todo. São países fechados, que nem o dinheiro do Brasil pode ir para os missionários, os Estados Unidos têm como mandar. E eles, em vez de mandar para cá, a APEC passa para que eles enviem para esses países, e eles enviam os recursos para que os missionários possam trabalhar e almas aceitem a Jesus como Salvador. E o que é mais importante, amados irmãos, é que a PEC ela não trabalha com os adultos, ou seja, só com formação de líderes. Forma líderes para ganhar as crianças, porque eles entendem que uma criança tem uma vida toda, né? Um jovem é meia vida, um Joaquim já está depois da meia vida, mas quando se ganha uma criança, mas é verdade, né? Já está com 60 e alguma coisa, 65, né? Agora, quando se alcança uma criança, se alcança uma vida toda, que pode alcançar milhares e milhões de vidas. E é muito importante o trabalho que eles exercitam, e eles fazem tudo isto por fé. Agora, meus irmãos, nós precisamos exercitar esta fé, e pedir a Deus que nos capacite no exercício desta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Esta fé é a fé que Deus nos concede por graça e por bondade, que nos leva a crer e aceitar o sacrifício que Jesus Cristo realizou no Calvário para salvar as nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 2, eu gosto muito do capítulo 2 de Filipenses, diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo? Foi de dar a sua vida em prol da humanidade. O versículo 6 diz que, sendo ele Deus, ele não usurpou igualar-se a Deus o Pai. Antes ele se fez servo, deixou todo o seu apogeu de glória e se fez servo. Na condição de servo, ele se fez homem. E achado na forma de homem, ele se humilhou até a morte. E morte de cruz. A morte de cruz, amados irmãos, era a pior morte que alguém poderia morrer. Só os maus feitores é que morriam na cruz. Mas Jesus, por amor a nós, ele se sujeitou a morrer entre dois malfeitores, para que você, nesta noite, pudesse estar aqui, no templo central, do campo do grande Liceu, e poder dizer, não com orgulho, mas com alegria, eu louvo a Deus, porque Jesus morreu para que eu fosse salvo. E eu tenho a convicção de que se Deus me tirar o fôlego agora, o meu corpo tomba e vai para a sepultura, mas a minha alma e meu espírito vai para o encontro do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E esta fé, ela é gerada em nós pelo Espírito Santo. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça, lembre que eu disse que esta fé nos é dada por graça e por bondade? Eu disse, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Ninguém é salvo porque tenha dinheiro. Ninguém é salvo porque seja um astro do futebol, ou do boxe, ou do Hollywood. Não. Nós somos salvos pela a graça de Deus, mas é por meio da fé. Se eu não tiver fé, se você não tiver fé, você não pode ser salvo, porque nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Essa fé que precisamos cultivar em nós, e essa fé nos capacita a realizar curas, milagres e maravilhas. Nos capacita a realizar curas,
milagres e maravilha. 1995, quando eu era pastor, ainda não era pastor, eu era evangelista, não, ainda era presbítero. Eu fui dirigir a congregação da Eliota pela primeira vez. E fizemos lá um trabalho bom para Deus. Muitas pessoas envolvidas com droga, com prostituição, Jesus restaurou. E um dia a minha esposa, com outras irmãs que gostavam de orar e visitar, hoje já não é tanto como naquele tempo, elas visitaram uma mulher num apartamento, e aquela mulher estava lá, como quem diz assim, sabe, só o couro e os ossos, esperando a morte chegar. E quando elas entraram no apartamento, quem cuidava daquela mulher era uma espírita. E quando as irmãs identificaram que ela é evangélica, ela começou a dizer que ela não tinha mais jeito, que os médicos já tinham desenganado e que não tinha mais jeito. E a irmã Clarice começou a repreender ela, disse: eu não estou falando com você, eu quero falar com ela. Eu quero que ela me fale. Finalmente aquela mulher ouviu a palavra de Deus, as irmãs oraram por ela. 15 dias depois, foi no domingo seguinte, no outro domingo, quando o culto começou, o táxi parou, aquela mulher desceu com o seu marido e entraram na igreja, com os seus próprios pés, porque ela creu, porque ela acreditou na palavra que as irmãs levaram e disseram que Jesus poderia curar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher estava paralítica na cama, esperando a morte, porque ela fez uma cirurgia e ela estava grávida e não sabia. E quando ela fez a cirurgia, parece que era apendicite, não sei, o médico descobriu que ela estava grávida. E aí simplesmente fechou e o feto morreu. E depois de dias ela começou a apodrecer, fizeram a cirurgia e ela ficou paralítica. E até para comer era pela mão dos outros. Mas ela acreditou. E 15 dias depois ela entrou no templo andando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ela era afastada daquele dia, reconciliou com Deus. Nós oramos por ela, se reconciliando mais uma vez. Ficamos lá pouco mais de 8 meses, fomos para o Disseu 2. Passamos um ano no Disseu, fomos para o Buenos Aires, passamos 3 meses. Fomos para a Eliota, passamos uma noite. Voltamos para o Buenos Aires, passamos 45 dias. Voltamos para a Eliota, passamos 1 ano e 7 meses. E naquele resto de ano, um dia eu estou na igreja, aquela mulher chega com uma criança para que eu apresentasse ao Senhor. Porque Deus é maravilhoso. Porque quando temos fé e exercitamos a fé, nós podemos, no nome de Jesus Cristo, fazer milagres, cura e maravilha. Jesus não só curou aquela mulher, o médico havia desenganado, mas deu a ela a possibilidade de gerar filho, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso é fé, amados irmãos. É necessário que eu, que prego, tenha fé, mas é necessário que você que quer receber ou alcançar a cura ou milagre, some comigo ou junte a sua fé à minha, para que a gente possa orar e Deus possa fazer o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Outra feita na Ilhotas, estávamos lá e eu vinha voltando do centro, passei, também o irmão Macedo conheceu, o irmão Raimundo Porto. Eu, sempre à tarde, quando eu voltava da rua, passava por lá, lanchava alguma coisa e batia papo. E quando eu cheguei lá, tinha uma senhora com uma criança, uma adolescentezinha de 11, 12 anos. E quando eu cheguei, o Raimundo Porto estava lá, eu sentei, ele foi, trouxe lá um lanche, eu lanchei. Aí ele disse assim: rapaz, aquela menina, ela está com aneurisma e não pôde operar. E o médico disse para ela passar um mês de repouso absoluto para ela vir fazer os exames, porque quando ela foi fazer o exame, ela desmaiou.
Ela vai fazer um mês de repouso para voltar para tentar fazer o exame para ver se ela pode operar. Aí, em seguida, olhou para a mulher, que era amiga dele, era conterrânea, e disse: olha, fulano. Veio, me apresentou, aí contou a história. E eu digo: olha, amanhã, lá na nossa igreja, vai estar conosco o médico dos médicos. Por que você não leva a sua filha lá? Quem sabe Deus se agracie dela e o médico possa curar. Ela disse: quem é o médico? Aí eu disse: Jesus de Nazaré. Aí ela fez assim, ó. Aí o irmão Raimundo disse: fulana, me recordo o nome dela agora, era muito amiga dele, disse: você não deve fazer assim, leva a sua filha na igreja. Deus pode curar a sua filha. Bom, custava nada ela ir, ela foi no dia seguinte. Naquela noite Deus me deu uma palavra, e eu preguei sobre o poder de Deus, o Deus da impossibilidade. E quando o culto, ali está a filha da Josi, ela ainda era adolescente, a mãe dela, da outra lá, da Yasmin. Deus me deu a palavra, eu preguei, e quando eu chamei à frente os que queriam serem curados, aquela mulher trouxe a sua filhinha, e um homem entrou com uma mulher, quase que arrastando ela, sabe, e veio à frente. Naquela noite eu desci do altar, impus as mãos sobre a mulher e sobre a criança. Irmãos, quando eu coloquei a mão na moça, e na garota e na mulher, era como se eu estivesse pegando em um fio de 220 volts. Eu me sentia como se tivesse choque. E eu orei ao Senhor. E no poder do nome de Jesus, eu repreendi aquela enfermidade. Eu não sabia que a mulher estava doente. Eu orei e o homem levou ela de volta. Moral da história: 30 dias depois, aquela criança voltou para fazer os exames. O médico mandou fazer os exames, e quando ele pegou o exame anterior e o exame feito agora, ele olhava um, olhava o outro, e não é possível, não é possível. Aí no Porto, que era muito espiritual, começou a chorar e a falar em língua estranha. Ele disse: doutor, o senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo. Ele disse: não estou entendendo, Raimundo, não dá para entender. Não tem nenhuma lesão aqui. Não tem, não é possível. Foi eu que fiz o primeiro e constatei aneurisma. O segundo está aqui, não tem. Eu vou pedir um outro exame. Aí a mulher começou, logo foi a ficar nervosa e não aceitava, porque ela não tinha condição de fazer a primeira, agora fez o segundo, agora porque deu condição de operar, o médico está com essa história de fazer outro exame. E o Raimundo disse assim: fulano, deixa fazer. Deus já fez a obra. Ele disse: eu mesmo vou fazer o exame. E aí ele foi e fez o exame. Quando foi no dia seguinte, nós fomos lá, às 4 da tarde, como estava marcado. Quando o médico chegou, pegou o exame que ele fez, pegou o outro do dia anterior, e pegou o de 30 dias antes, e disse assim: olha, aqui está a aneurisma. Ele disse: olha, isso aqui, por um fio ela poderia morrer, mas não existe mais nenhuma lesão. Aí ele disse: eu não sei como, mas foi tirado e ela não tem mais nenhum problema. Não ficou nenhum resíduo daquela aneurisma. Ela voltou para Santa Quitéria, talvez eu seja casada e mãe de filhos. 10 meses depois, eu chego na igreja como sempre, chego cedo, dobrei os meus joelhos, orei ali por alguns minutos, sentei. Aí um homem estava lá com uma mulher, aí veio de lá, aí me chamou assim, eu vim e disse: pastor, eu queria que o senhor deixasse eu dar um testemunho hoje. Aí eu disse assim: eu não conheço, mas dar testemunho a uma pessoa que eu nem conheço, sabe o que ele vai dizer? Aí eu digo: você pode me dizer, não tem ninguém na igreja ainda, você pode me dizer o que você quer falar? Pastor, há 10 meses passados eu estive aqui, o médico abriu a minha esposa, e ele disse que não poderia tirar
o ovário dela, porque estava completamente podre, o câncer estava generalizado, e eu trouxe ela aqui, ela viajava na segunda-feira, ele mandou me levar para morrer em casa, porque indo ainda viva era mais barato do que levar já morta, para me levar ela para morrer em casa. E eu vim à igreja à noite, naquela noite, eu não sei porquê, eu senti vontade de vir à igreja, e eu vim. E o Senhor pregou a palavra, e falou sobre o poder de Deus, o Deus da impossibilidade. Então, eu lembro o que o Senhor falou sobre a mulher hemorrágica, que tocou em Jesus e foi curada. E o Senhor desceu e impôs as mãos sobre a minha filha, a minha esposa e sobre uma mocinha. E nós fomos embora. E eu esperando o dia da minha esposa morrer para sepultar, e os dias passaram, e fizeram-se 10 meses, eu voltei, e a minha esposa está boa. Eu levei ao médico, fez todos os exames, e ele disse que o câncer realmente foi tirado. Deus é maravilhoso, irmão. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Mas pela fé, Abraão deixou a sua cidade e foi para uma terra que Deus lhe fez promessa. E ele alcançou a promessa de Deus. Então, eu quero dizer, irmão, que nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Esta igreja é uma igreja razoavelmente, eu não digo grande, mas é uma igreja razoável. E a gente já está fazendo missões. Mas eu penso e eu creio que a gente pode fazer muito mais. Lá na Pizarreira, quando eu era pastor da Pizarreira, eu disse um dia lá, que se você separasse 50% do que você gasta com pizza e Coca-Cola e doasse para missões, a igreja poderia manter muitos missionários. Eu não estou dizendo que você não deva ir à churrascaria, porque eu vou. Sempre que posso, eu vou. Mas Deus sabe quanto eu tenho me esforçado para doar para as missões. Eu fui antes de ontem, quinta-feira, com o irmão Manuel. Foi quinta? Hã? Foi quinta ou sexta? Não foi quinta, porque sexta foi o culto no Beira Rio. Foi quinta-feira. E eu cheguei lá no Jardim do Mulato, e o pastor está fazendo uma obra grandiosa. Fizeram o templo, como o nosso, só que não fizeram escada. O templo está em cima, embaixo está os departamentos, mas aí tem uma escadinha pela lateral para chegar lá em cima no púlpito para entrar. E agora ele está fazendo a frente. Só o que a arquiteta cobrou para fazer o projeto, parece-me que foram 12 mil reais. O ferro de 3/8. Só a mão de obra, parece que o mestre de obra, por amizade, cobrou 12 mil reais. E é uma igreja pequena, uma igreja, mas Deus vai dar graça e nós vamos fazer aquele trabalho, porque eu vou orar, já mandei a minha oferta, Manuel já mandou também uma oferta, e Deus vai levantar pessoas para contribuir, para que as pessoas não passem ali meneando a cabeça e dizendo, os crentes fizeram uma igreja, mas tem que entrar pelos fundos, eles vão entrar pela frente, porque o dono da obra é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos colocar em prática a fé. Um dia Pedro ia passando, e Enéas estava lá há 8 anos, paralítico. Pedro olhou para Enéas e disse, Enéas, Jesus te cura, levanta aí. Enéas levantou, pegou a cama e foi para casa. Por quê? Por causa da fé de Pedro. E somada à fé de Enéas, porque já eram 8 anos paralítico. Não bastava Pedro dizer levanta, ele teve também que exercer a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, a vocês precisam exercitar a fé de vocês. Não murmure porque eu estou falando de fé nesta noite. Eu estou falando porque eu quero provocar vocês. Sabe? Eu quero chacoalhar vocês, para que vocês possam exercer a fé de vocês. Aleluia.
Ontem à noite, lá na Beira Rio, um irmão estava pregando lá. Quem estava na Beira Rio ontem à noite? Levante a mão. Aí ele disse que foi fazer um concurso e tinha não sei quantos mil candidatos. Aí ele disse assim: Jesus, eu só preciso de uma vaga. Tinha 240 vagas para não sei quantos mil candidatos. Eu só preciso de uma. E eu acredito que tu pode me ajudar. Aí ele disse que foi de manhãzinha, ele orou e disse: Senhor, me faz lembrar tudo o que eu estudei. E aquilo que eu não aprendi, mas com que a minha mão vá no lugar certo para marcar as questões e eu possa alcançar a minha vitória. Aí ele disse que foi para o concurso, e quando ele chegou lá, que abriu a prova, foi tudo que eu estudei, pastor. E eu fui só marcando. Ele disse, e dos 240 que precisava, eu fui o 24º, ou foi o 25º colocado. Teve uma outra que ele fez, o outro concurso, ele disse que era muita gente, e Deus deu ele a graça e ele passou em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso colocar a fé em prática, meus irmãos. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a este monte, passa daqui para lá, e ele passa. Porque o Deus a que nós servimos, Ele é todo poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um dia Jesus estava em um lugar, e chegou lá um oficial da lei, e disse, o meu criado está em casa doente. Eu disse, eu vou lá e vou curar. Ele disse, não precisa não, Senhor. Basta uma palavra. Olha a fé daquele homem. Basta uma palavra. E o meu criado sarará. Vai, segundo a tua fé, seja feito. O homem foi, quando chegou lá, disse, olha, seu filho já está curado. E que hora foi? Tal hora. Foi exatamente a hora. Ô, meu irmão, me perdoe. Por isso que eu não gosto de água no púlpito. Foi exatamente naquele momento que ele disse, vai e o teu criado será curado. Fé. Fé. Aleluia. Eu estava lembrando agora, olhei para o Iança, e no dia que ele estava dando testemunho na praça, lá, ele disse uma coisa que eu gravei. É que, na verdade, ele não tinha muita condição para alcançar o que alcançou, mas ele colocou em Deus a sua confiança. E Deus abriu todas as portas. E ele alcançou o seu objetivo, porque ele, além de ter a fé, ele colocou em prática e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Para concluir, ainda falando de fé e de cura de milagre, quando eu fui pastor no Monte Castelo, um dia eu fui convidado para pregar em uma cruzada lá na Macaúba. Era uma cruzada e era realizada todo ano. E naquele ano eu fui convidado para pregar. E eu estava pregando, e de repente eu fiz o convite e várias pessoas vieram à frente e aceitaram Jesus como Salvador. E naquele momento em que aceitavam a Jesus, um dos que vieram à frente ficou possesso. E começou a fazer um rebuliço muito grande. Os irmãos pegavam ele, sacudia que o irmão ia cair distante. E de cima do palanque era um caminhão. Eu disse, irmão, por favor, abram, deixa ele. Abriram, eu estendi a mão no rumo dele e disse, em nome de Jesus Cristo, demônio, eu te repreendo, sai desta vida. O homem foi ao chão e levantou, já sem a possessão, e aceitou a Jesus como Salvador. Depois orei para Jesus curar, e enquanto eu disse, uma mulher veio e pediu para mim orar
pelo filho dela, mais ou menos uns 12 anos. E eu não sabia qual era a enfermidade daquele adolescente. Eu só sei que, de repente, eu senti desejo de impor os dedos sobre os ouvidos daquele menino. E eu impus os dedos e comecei a orar e repreender a enfermidade. E, de repente, ele começou a dar glória a Deus, e aleluia. E a mulher se alegrou e disse: pastor, o meu filho foi curado. O meu filho era surdo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Tem condição de ter plano de saúde? Pague o plano de saúde. Mas não confie inteiramente no plano de saúde. Porque tem momento que mesmo o plano de saúde não resolve, mas Jesus resolve. O melhor médico não resolve. Está aqui um cirurgião, neurocirurgião, que Deus tem abençoado, mas há momento em que ele vai fazer a cirurgia, mas ele precisa pedir a Deus a graça para que aquele paciente que está sob a mesa aos seus cuidados, Deus lhe direcione, lhe dê graça, para que ele consiga fazer uma boa cirurgia e a pessoa seja curada. E há momento que ele não vai nem fazer a cirurgia, porque o Deus Todo-Poderoso vai entrar em providência e vai curar o enfermo. Quantos acreditam, diga amém. Quantos acreditam, diga amém. Ele está aqui, meus irmãos. Jesus, o médico por excelência, ele está aqui. Aleluia. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu estava sentado aqui perto de Joaquim e disse: eu não vou pregar. A minha garganta não tem condição. Aí, quando eu falava isso, irmão, eu fui repreendido pelo Senhor. Eu fui repreendido pelo Senhor. Como é que tu preparou um texto sobre fé? E agora tu diz que não vai pregar. Irmão, esse Deus é maravilhoso. Ele nos surpreende a cada momento. Ele nos surpreende a cada momento. Aleluia. Por isso eu quero nesta noite desafiar você, provocar você, para que exerça a sua fé. Se você ainda não é contribuinte de missões, faça compromisso com Deus. Você não vai dar, ou não vai contribuir porque você tem de sobra. Não. Você vai contribuir porque você vai contribuir. Deus vai lhe dar graça de poder contribuir e ainda viver do resto. Lembra da viúva lá do óleo? Da botija? Era um pouquinho só de óleo na botija. E ela fez o bolo lá para o profeta. O profeta comeu, e depois o profeta traz, né? Aí mandou juntar vaso e mais vaso. Pagou toda a conta que o marido devia. Os seus filhos já não foram mais levados como escravos. Pagou toda a conta, agora vivei do resto. E ela viveu, parece que a vida toda, e parece que ficou rica, viu? A Bíblia não fala mais nada, mas certamente ficou rica, que não voltou a falar que ela precisou de novo. Então eu só quero provocar você. Eu só quero despertar em você, sabe, o dom da fé que está dentro de você, para você se tornar um mantenedor da obra. E aí você vai fazer missões. Porque se você quiser ir, nós vamos enviar. Se você não puder ir, você vai também contribuindo e orando. Porque é dessas três formas que se faz missões. É indo, contribuindo e intercedendo. Ninguém pode dizer que não tem como fazer missões. Porque você pode fazer. Você pode fazer. Concluindo, eu estou quase igual aquele pregador famoso. Né? Já vou concluir 3 vezes, não concluí. 1995, nós estávamos no Disseu Piauiense, no auditório do Disseu, em um seminário, em uma conferência missionária. E o pregador que vinha
era o pastor Lacer, Gustavo Arno Johansson, que era um dos pregadores, e vinha um outro pregador, parece-me que de Natal, e o outro não veio. E de repente levaram o pastor Nestor para falar de missões, porque ele tinha sido missionário na Espanha, e que ele era o presidente da convenção, e etc. E aí eles estavam lá falando, e depois o pastor Nestor falando, e falando de missões. Aí eu me levantei, e pastor Nestor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O que é que a nossa convenção está fazendo por missões? Ele falou sobre a Sename, a Secretaria Nacional de Missões. Quanto é que a convenção manda para a Sename? Aí ele diz assim: para mandar a primeira oferta, eu quero que você traga aqui a sua oferta. Então vamos levantar a oferta, e eu quero que você traga a sua oferta. Irmão, na sexta-feira, eu tinha recebido o meu dinheiro da SIDAP. Eu já era casado com a irmã Cláudia, então já tinha os meninos todos. E naquele momento eu me levantei, e eu fui afobado demais. Quando eu cheguei lá na frente, eu tirei a bolsa, que era para tirar parte do dinheiro, eu tirei todo o dinheiro que eu tinha recebido e coloquei na oferta. E desde aquele dia, Deus me deu condição de sempre contribuir com a obra missionária. E eu quero dizer para os irmãos, eu sei e eu tenho dito que cada um deve buscar e se esforçar para ter bens. Mas eu quero dizer que os bens que nós alcançarmos aqui, que Deus nos dê aqui, quando Jesus nos levar, eles vão ficar aqui. Então, como disse Jesus, ajunta tesouro no céu, porque lá nem a ferrugem e nem a traça pode corroer. Então, seja você, por fé, um mantenedor da obra missionária. Amém? Eu quero pedir aos irmãos, hoje achei bom, eu passei do tempo e ninguém foi embora. Que coisa maravilhosa, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Não, eu estou incomodado. Eu estou incomodado. Irmão, coloca a mesa de novo aqui. Manda o Salene, vem cantar mais um hino. Foi 1.222 e eu vou completar os 1.500. Quem sabe, irmã? Deus pode levar mais um pouco, né? Amém? Irmão, eu quero que vocês entendam, irmão. Não estou aqui obrigando ninguém a contribuir. Mas se Deus tocar no seu coração, não deixe de contribuir. Quem esteve lá em Algodão de Jandaíra? Lá é muito difícil, viu? É 30 dias que a irmã vai passar lá. Mas ela vai voltar com os molhos para apresentar à igreja aquilo que eu já posso ver pela fé, Deus fazendo, porque Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Pode soltar. Aleluia! Aleluia. Irmão Manuel disse, quando eu falei, Deus falou com ele, para nós completarmos 2.000, então tinha 300 deu 1.500, 300 dele e 200. Os 2.000 vai chegar. Mais uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais,
Vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Aleluia, te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em te usar.